Sim, Douglas, conseguimos. Consigo, Legal, pelo menos. obrigado. Fica um pouco uma tela só. Então, pessoal, a nossa proposta dessa fase 2 não é mostrar para vocês como fazer as confecções básicas do Fusion. É mostrar algumas ferramentas que o Fusion tem dentro dela, na parte de modelagem, porque tem depois uma aula específica para CFD, como você pode utilizar alguns elementos de modelagem com análise crítica. Né? Então, eu vou trazer aqui algumas situações que eu acho interessante. Né? Hoje, a gente vive um conceito de transição ou de interação entre ambientes paramétricos e ambientes orgânicos. Né? Eu vou fazer um exemplo de um elemento paramétrico, depois eu vou fazer uma modelagem para vocês baseado em um conceito de parametria de base e orgânica, que é onde você vai ter que usar, de repente, no Halo que você vai ter que fazer, em alguns aerofólios. Então, eu vou fazer o cara aqui, ó, bem básico, para a gente poder... Douglas, Oi. tem um pessoal falando aqui no chat que eles não conseguiram entrar ainda, está aguardando a liberação. Não tem liberação, não liberei, está tudo aberto. É o que ele está falando, não precisa, direto, deixei link aberto. Mas é que eles estão tentando entrar em link diferente, né? Link aberto. Então, ó, vamos lá. Eu vou trazer esse cara aqui, ó. Deixar aqui. Eu vou fazer um cara aqui, ó. A vista frontal. Então, vou deixar aqui com 50. Cabe. Vou deixar aqui com 10. Vou fazer uma extrusão. Vou fazer uma extrusão simétrica, tá? Dois lados. Deixar aí com um de cada lado. Vai ter 2 no total. E já vou salvar como corpo, tá? Como componente. A partir do momento que eu salvar como componente, ele aparece aqui, ó. Olha lá. E esse componente é um componente paramétrico, né? Então, eu tenho o primeiro componente aqui. Feito na vista à direita. E vou chamar de parte base. Eu vou fazer um outro agora, usando o mesmo critério. Esforço, clico no mesmo plano. Vou desenhar mais ou menos aqui, ó. E vou deixar ele com 60. Tab 10. Fiz o esboço. E vou fazer extrusão também. Simétrica. E vou deixar também 1 milímetro para cada lado. Opa, devia ter feito já como esqueci de fazer o componente, eu vou ter que vir aqui, ó, lado direito, aqui, ó, corpo, lado direito, criar componente de corpo. Olha lá, é o segundo, tá? Primeiro é a base, o segundo. Vou colocar base, o outro é base 1, base 2. É mais fácil. E aí, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar esse cara aqui, ó. Esse segundo, vou mover ele
Olha lá, como ele é um corpo, eu consigo fazer essa movimentação aqui, ó. Eu dar um zoom aqui, ó. E trazer esse cara para cá, ó. Posicionei. Agora, olha o que eu posso fazer. Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu vou criar um outro elemento. Nesse plano agora, capturar a posição. Uma medida qualquer, tá? De frente aqui. E eu vou fazer isso aqui, ó. Vou criar. Só que aqui, ó, de vez eu fazer ele sólido, eu vou fazer extrusão firme. É quando você trabalha o contorno, né? Ó, vou manter a extrusão simétrica. Ó. Nessa extrusão simétrica, eu posso mexer na espessura, no diâmetro, na largura. Eu vou deixar aqui com 1, já vou salvar como componente. E apareceu o segundo componente aqui, ó. Chamar de alerta. Terceiro componente. Esses 3 componentes, ele tem um conceito paramétrico, né? Agora eu vou posicionar esses caras aqui, ó. Eu vou criar o movimental de baixo, ó, move. Trazer ele para o centro aqui, ó lá. Ok. E olha o que eu consigo fazer agora. Eu defino as distâncias, né? Posso pôr esse cara mais para baixo, mais para frente aqui, ó. E olha o que eu vou fazer. Hoje o Fusion, hoje você tem uma tecnologia que está muito sendo trabalhada na parte de design, na parte de aeromodelo, produtos finais, produtos de engenharia, que é o Generative Design. O Generative Design, ele está aqui, ó. É uma técnica que ele faz o quê? Eu reduzi o peso de produtos baseado em objetivos físicos. Então, eu tenho uma peça paramétrica e eu defino quanto que eu quero, de repente, reduzir de massa, de modificação de design dessa peça, sem afetar a resistência física. Ou seja, o meu elemento de parametrização no Generative Design são valores físicos. Então, eu determino qual o esforço que eu quero, qual é o ponto de partida que eu quero, e a partir dali, ele vai me dando opções de redução de massa, redução de peso, de custo, e dando uma forma orgânica, né? Eu tenho uma forma mais orgânica. Nesse caso aqui, ó, o meu ponto de partida são designs paramétricos. Eu crio elementos de design paramétrico e eu vou pedir para ele fazer uma análise de combinação desses designers paramétricos, partindo pelo ponto de inteligência artificial e criando uma conexão orgânica. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou aqui em automatizar, vou capturar a posição, e aí ele me fala aqui, ó, quais as faces que eu quero conectar. E aí eu vou falar para ele assim, eu quero conectar essa face
Com essa face aqui. Ó. Eu quero conectar essas duas faces. Só que eu quero que ele evite passar por esse elemento aqui. Ó. Eu vou colocar esse elemento como um elemento que ele vai ter que desviar. Então, vem aqui, ó, corpo a evitar. E clico o corpo. Então, eu vou fazer uma conexão estrutural entre essas duas faces, fugindo desse elemento. Poderia conectar esse elemento também. Aí é uma questão de você ir fazendo análises, né? Então, eu coloquei esses dois caras aqui e vou pedir para ele calcular quais são as formas possíveis. E aí, agora, o que ele vai fazer? Ele vai usar uma inteligência artificial que o Fusion tem para gerar formas de partida. E aí, o que ele faz normalmente? Ele vai te dar 3 opções de design, uns mais arrojado, outros mais conservador, e outro mais flexível, e você define o design de partida e depois eu vou mostrar como você consegue ir modelando, chegando num valor mais preciso, porém num formato mais anatômico, né? Olha lá. Olha como eu vou deixando na posição. Esse ele já deu com erro, tá vendo? Olha lá. Deixa eu pôr ele mais em frente. Olha lá, você começa a ver. Ah, não brinca não. Olha como ele está dando erro. Olha lá. Olha lá, de repente eu vou escolher esse cara aqui. Olha lá. E aí, ó, o que eu vou fazer? Ó? Essa alerta aqui, ó, eu posso ocultar, olha lá. E eu vou trabalhar com esses elementos aqui, ó, de conexão. E olha o que eu consigo fazer, ó. Eu venho aqui, ó, ele tem toda a base paramétrica. Para que eu preciso da base paramétrica? Para poder fazer fixação, fazer encaixe. São bases muito mais regulares, né? E eu tenho toda a outra parte, olha lá, orgânica. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Venho na orgânica, editar, olha lá. Eu consigo ver, ó, se ele vai gerar aderência, ó, de fixação, olha lá. Olha lá. E eu consigo fazer isso aqui, ó. A partir daqui, eu consigo modelar esse cara aqui, ó. Aqui, de repente, quero modelar aresta. Primeira aresta, segura o shift, segunda, terceira. Lado direito, editar. Olha lá que eu consigo fazer. Ó. Olha lá. Eu posso ir, olha lá, modificando, olha lá. Ó. Olha lá. Ou seja, eu posso ir criando um elemento, eu posso modificar aresta, eu posso pegar ponto, ó, lado direito, ó, intersecção de ponto, olha lá.
Mas quando eu vou dando uma forma mais regular ou menos regular, eu vou modelando. Olha lá. Aqui, ó, vou pegar esse ponto aqui, ó, lado direito, editar. Olha lá. Ou seja, eu vou associar um elemento orgânico com uma base paramétrica. Depois que eu faço o que eu quero fazer, eu vou fechar e vou ter esse elemento. Eu posso reduzir ainda mais? Eu posso. Como eu já usei esses dois caras para me dar a base, você pode fazer isso aqui também. Ó. Vamos lá, ocultar, ocultar. Olha lá, eu passo a ter uma base paramétrica e orgânica. Para vocês terem uma ideia do que a gente está falando dentro desse conceito, olha como que ele fica depois como um produto final. Olha lá. Ao nível que eu consigo chegar. E aí, o que eu vou fazer? Eu determinei, né? Aí eu faço a engenharia reversa. Eu vou vir agora aqui em simulação. Vou fazer um teste aqui, ó, de carga. Vou virar para mim, tá? Deixa eu voltar lá e reconfigurar ele. Vou excluir, tá? Já usei ele como base. Olha lá. Ele me dá o formato que eu tinha. Aí eu vou escolher o material que eu quero, né? De repente eu vou fazer ele em ABS. Defino os dois elementos como ABS, ó. Polimaterial. Determinei, olha lá, o material. Agora, eu vou determinar onde eu quero as restrições. Imagina que eu vou fazer a restrição nessa base aqui, ó, de fundo. Olha lá. Ou se não, se eu quero fazer um teste aqui, ó, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu vou engastar ele aqui, ó. Olha lá. Eu vou engastar aqui, ó. Aqui e de repente aqui. Gastei nas duas bases e vou fazer isso aqui. Vou aplicar uma carga. Estou segurando o shift, vou aplicar uma carga nessa área aqui. E determina o valor da carga. Eu vou colocar, sei lá, 20.000.
e aí eu vou pedir para ele fazer o ensaio. Como se eu estivesse tomando uma pancada na frente, né? Vamos ver se eu já tenho crédito para teste, né? O teste de impacto é um teste que vocês têm que aplicar em todas as áreas críticas, né? Então, a gente fala muito de CFD, 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 que é importante, mas a gente tem que lembrar que um dos elementos que tem o mesmo impacto na performance do carro nosso no projeto é o impacto que ele sofre na desaceleração que ele tem no final da reta, né? Então, as áreas que vão sofrer o impacto, é importante que você faça testes de impacto, né? Testes de choque, para que você possa ter a certeza que, efetivamente, você não vai ter nenhum tipo de danos durante o processo, né? O CFD é importante? Claro que é importante, mas ele é um teste que a gente chama teste dinâmico. Teste de impacto com essa performance é outra história. Vai ter que esperar um pouquinho. Quando ele vai fazer o teste aqui, tá, que ele falou que está pedindo para entrar. Não tem autorização. Olha lá. Está tudo sem autorização, não tem restrição nenhuma. Olha lá. O que é uma coisa importante que a gente percebe que às vezes falta as informações, a gente faz às vezes uns questionamentos, ou o juiz faz um questionamento, e eu fico às vezes assim para responder e tal. O Fusion, ele é um sistema de autoaprendizado. Você vê, ó, eu fiz o teste aqui de fadiga, ó, de impacto aqui, ó, ele me deu um fator de segurança de 13 pontos. Parece subdesenvolvido os destinos de fator de segurança. Alvo do fator de segurança recomendado. Use a utilização de formas para remover materiais desnecessários. Então, ele já me dá a primeira dica. Volta lá, tenta reduzir massa. Segunda dica que ele dá para mim aqui, ó. Tente testar mais fraco e mais barato para reduzir custos, com materiais, de repente, de um custo menor. Ele já me dá 2 caminhos para mim trabalhar nessa reengenharia. Mas se eu quiser deixar, vou deixar com fator de segurança, eu falo, só um fator de segurança ideal. O fator de segurança ideal para a engenharia é pelo menos o fator 3, né? O fator 3 é 3 vezes o valor de impacto que você vai suportar. E aí, ó, olha o que ele me dá aqui, ó. Ele me dá informações, ó, de teste. Olha lá. E a hora que eu coloco aqui, ó, ele me dá até uma animação de como você vai ter esse impacto aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Eu consigo fazer vários testes. O ensaio de tração, ele é muito interessante, porque ele te dá fator de segurança, ele te dá uma coisa que a gente chama de tensão de deslocamento, né, olha lá, aonde você vai começar a ter as maiores tensões, e é aqui embaixo, ó. Então, se eu der uma pancada, é aqui que vai estourar. Vamos dar um exemplo típico. Se isso aqui fosse um aerofólio traseiro, é aqui que normalmente esse aerofólio estoura. É aqui que você tem que evitar. Aí você tem 2 caminhos. Ou você redimensionar isso daqui de tal forma que aquele suporte não entre em áreas de tensão, ou se não, o quê? Eu vou ter que pensar em alguma coisa. Que hora que eu sofrer um impacto,
ele pegue e desloque sem ter uma relação fixa com o corpo do carro. Então, eu ponho um sistema de encaixe, um sistema de ímã, ele bateu e solta. Porque se ele ficar numa forma rígida, e quando eu colo, uso esses elementos de fixação, eu tento a fazer um elemento único. E aí, colou, com certeza, ele vai ter uma ruptura aqui. E é fatal, é aqui que ele rompe. Né? Então, esses tipos de teste é importante. Faz uma informação que o Fusion te gera, e às vezes a gente não usa, né? Você pôr uma foto dessa, num teste, de qualquer área de engenharia, claro, ele vai me ajudar, ele vai me dar indicadores aqui, ó, eu tenho parâmetros de indicação, mas eu tenho uma outra informação que eu tenho que considerar que está aqui, ó. Se você clicar lá do direito do mouse, eu consigo ter um relatório. Eu posso colocar o tipo de estudo, né? Vou chamar dispositivo frontal. Aqui eu posso colocar o resumo, né? Então você já pode fazer isso aqui, ó. Teste de impacto. E aí você vai escrever o que você quer. Ele me deixa eu colocar logo, então eu posso colocar o logo da minha empresa, da minha escuderia, e eu vou pedir para ele fazer isso aqui, ó, salvar o relatório. Eu vou pedir para ele salvar direto da minha máquina aqui, ó, salvar no meu computador. Olha lá. Olha quanta informação ele me gera, que são aquelas informações que vem e mexe nós somos cobrados. Né? Você tem evidência? Você tem dados? Não tem. Aí você põe só a foto, né, e acha que isso daí resolveu o problema. Quando a ferramenta que você está utilizando, e isso não é um privilégio só do Fusion, não. A maioria dos softwares de modelagem, eles te dão essa informação. Então, ó, você tem um resumo, você tem o seu logo, você tem modelos de simulação, tensão estática, tolerância de contato, ele dá característica de malha, refinamento de malha, ele te dá todas as informações que você precisa com fotos. Esse é um relatório de engenharia importante que você traga para dentro das soluções. Fator de segurança, olha lá, tensão aplicada, olha lá, estudo de malha que ele faz, tudo isso ele gera a partir desse elemento. Então, esse é um tipo de informação de dados que é importante que você tenha. Então, muito difícil, é raro você ver as escuderias trazerem teste também de impacto. E teste de impacto em áreas relevantes, né? Vamos supor, a roda vai bater no final da pista. Onde que você pode sofrer um impacto? Você pode sofrer um impacto no eixo. Eu vou fazer um ensaio específico no eixo. Vou fazer ensaio de impacto na roda. Qual a pergunta que vão fazer para você? A roda estoura? Você já viu alguma roda estourar? Não. Então, por que você vai fazer teste de impacto na roda? Por que você não faz o teste de impacto no aerofólio dianteiro? Esse sim estoura. No aerofólio traseiro, no eixo. São esses elementos que vão te agregar nesse sentido. Então, essa parte de teste, eu acho que é uma coisa interessante, associada a esse parâmetro de modelagem orgânica. E aqui, ó, que ele falou, dá para mim reduzir. Eu posso vir aqui, ó, e ir trabalhando, ó. Olha lá. Eu volto aqui na edição, aqui, ó, e vou trabalhar aqui também. Eu vou reduzir parede, vou reduzir espessura, e aí você consegue compor. A maioria dos desafios que você tem hoje nas novas regras, ele está associando um estudo que você tem que fazer entre elementos paramétricos e elementos orgânicos. Essa é a primeira dica. Outra coisa interessante, ó, dentro do Fusion como elemento de análise. Eu vou trazer aqui, ó, de repente, um carro.
Deixa ele carregar aqui. Ele vai demorar porque é um carrinho pesado, né? Lembrando, hoje nós vamos mais ou menos até 6h30, 6h15 no máximo, tá? Que depois tem as mentorias equipe por equipe, tá? Oi? Trabalhando o roteado, ele vai sofrer para mim. Abrir o carrinho. Aí. Então, tem um carro desenvolvido aqui. Ó. Aqui tem toda a parte de processo, né? Ó. Mas eu quero, de repente, fazer alguns ensaios. Um exemplo, ó. Eu quero saber como é que está o sistema de fixação da parte frontal. Então, eu vou fazer isso aqui. Ó. Você vai inspecionar. Você vai entrar aqui, ó. Interferência. E eu determino aonde eu quero analisar interferência. Ó. Eu quero, de repente, analisar interferência nesses componentes aqui. Ó. Eu vou clicando. A relação dos eixos, né, ou as pontas com a roda. Olha lá. E peço para ele ensaiar e me identificar quem faz interferência com valor medida com medida. Olha lá. A hora que eu peço para ele analisar, ó, ele vai me dar ó, aonde tem as áreas ó, efetivamente de interferência. Ó. Olha lá. Aqui, ó, os 4 pontos de contato. O que isso significa para mim em termos práticos? Que o sistema de fixação dessas 4 barras estabilizadoras, elas estão bem fixadas. O que eu consigo ver, fazendo algumas análises, o quanto elas estão, de repente, com uma pressão de contato menor. O ideal é que eu tivesse, para esses 4 elementos aqui, ó, se eles tivessem a mesma forma, eles não têm, tá vendo? Mas aqui, ó, esses 2 aqui, ó, tem que ter basicamente o mesmo valor. É o que mais ou menos está aparecendo por aqui, ó. Ele não pode ficar muito fora. Ó. Por quê? Porque a área de contato é a mesma, aqui muda. Então, eu consigo, com essa análise, primeiro, ver as áreas de interferência. Eu vou te dar um exemplo muito comum. Pô, eu monto um carro e eu tenho um teste lá que eu tenho que pôr uma carga na roda. Né? Lá no escrutínio tem um teste lá que você tem que colocar uma carga e ele tem que suportar. Na hora que eu ponho, cai a roda. Ou senão, quando eu tiro o carrinho do estojo do case, a roda também já cai junto. Por quê? Porque não foi feito em nenhum momento um teste, né, para ver se efetivamente a montagem que eu estou fazendo desse elemento, ela tem uma interferência suficiente para garantir esse atrito. Porque o que acontece? Se eu não tiver esse elemento montado de forma correta, o que vai acontecer? Na hora que eu venho na competição, eu ponho minha roda carga, aí o cara quer começar a fazer os ajustes técnicos, né, intuitivos. Eu começo com cola, aí a cola escorre. Eu vi situações, né, que você pega, o cara vai pôr a cola, erra um pouco na cola, cai dentro do rolamento. Acabou.
acabou, você vai ter que desmontar tudo. Então, é importante eu fazer os testes, né, de interferência, que a gente chama, né? Então, faça o teste, onde eu tenho que ter interferência entre o eixo e roda. Fez a montagem? Vai lá, inspecionar. Olha lá, faça o teste de interferência. Outro teste interessante dentro dessa área aqui, ó. Eu vou trazer um bloco simples aqui, ó. Olha lá. Esse a gente já começa a ver algumas coisas aí, e é importante. Então, imagine o seguinte, ó, eu tenho esse cara, que é o meu bloco. O processo de manufatura dele é usinagem. Eu consigo fazer algumas análises prévias dentro desse bloco do jeito que está. A primeira análise que eu consigo fazer aqui, ó. Eu consigo fazer uma análise de acessibilidade. O que é essa análise? Eu marco o corpo, determino um ponto de perpendicularidade. Então, imagina, quando você vai usinar, esse cara aqui, ó, é um eixo, é como se fosse o seu eixo Z. O que ele me dá aqui, ó? Essas áreas vermelhas, eu não vou conseguir pegar. Minha ferramenta não vai chegar. Olha lá. Olha lá. Ela não vai chegar. Ela vai fazer todos os contornos, ela não vai pegar aqui, ela não vai pegar aqui, obviamente aqui porque está para o lado de baixo, né? Ela não vai pegar aqui, não vai pegar aqui, embaixo tudo bem, né? É normal não pegar, porque eu estou no plano oposto. Até que se eu virar aqui, ó, olha lá embaixo é todo vermelho. Mas, poxa, se eu não vou pegar aqui, ó, o que isso significa? Significa que nessa posição eu não vou conseguir usinar. Aí você vai falar, pô, então eu vou dar um tombo para cá. Na hora que você dá um tombo para cá, sua ferramenta vai entrar aqui, ó, num outro formato. Aqui eu estou usinando com a ferramenta nessa posição, minha área de corte está vindo para cá. Quando eu mudar para esse lado aqui, ele vai vir no sentido contrário. Eu vou fazer de novo, tá? Então, esse estudo de acessibilidade, ele vai te ajudar a definir se efetivamente o seu produto, ele é um produto para trabalhar em 3 eixos. E uma coisa que às vezes a gente percebe é o seguinte, ó, deixa eu voltar de novo nele aqui, ó. Eu marco, olha lá, o corpo, determino a direção. E às vezes o que acontece? A escuderia monta um carrinho e ele não faz essa análise. Aí, quando manda lá para o seu parceiro ou você vai junto na usinagem, ele vai falar, aqui a ferramenta não vai pegar. Ah, deixa assim mesmo. Aí você começa a fazer sem a ferramenta pegar e aí você quer ajustar depois na mão, lixando. Pode-se fazer? Pode-se fazer. Só que a partir do momento que eu troco um processo automatizado, um processo feito com um parâmetro de programação para mim fazer na minha mão, eu já perco referência. E aí, o grande problema de eu perder referência, do jeito que o escrutínio está ficando cada vez mais rígido, corre o risco de você lixar demais aqui e comprometer uma medida que você tem que controlar. E aí, você vai falar, pô, Deus, aí o que eu faço? A pergunta que você tem que fazer é o seguinte, a engenharia é a ciência da simplicidade. Será que essa inclinação, do jeito que está aqui, vai modificar muito a minha performance? Como assim? Pô, será que se eu colocar lá no CFD para fazer um teste de turno de vento e eu tentar trabalhar com esse cara, para ele ficar numa tal forma que ele fique muito próximo das áreas verdes, ou seja, tirar essa cavidade interna, eu vou ter uma mudança tão significativa lá no meu teste, a ponto de eu ter que aumentar um processo, correr o risco de ter que refazer processos manuais. Então, quando eu tenho uma análise dessa e ele me dá essas informações, o primeiro questionamento que eu tenho que fazer é vir aqui, criar um modelo de teste, corrigir essas falhas e partir para o processo. Isso é uma informação também que normalmente ela fica muito aberta pelas escuderias. Você vê hoje escuderias que mostram esse estudo, isso é uma coisa que a gente já consegue ver, mas ele não tem esse tipo de análise. Legal, eu fiz análise. E aí? Aqui ficou vermelho. O que você fez? Aí nós fomos lá para uma máquina 4 eixos, aí nós fizemos com uma máquina 3 eixos.
depois nós lixamos na mão. Tá. Agora, você usou engenharia, usou a tecnologia para ver se efetivamente era obrigatório fazer isso aqui, porque você pensa o seguinte, quando eu faço um carrinho, 2 carrinhos, 3, fazendo esse ajuste na mão, ótimo, beleza, é factível. Imagina você numa linha de produção de uma montadora. Você não vai falar para o seu gerente, você vai falar assim, pô, aqui deu um erro aqui, a gente vai depois lixar na mão. Aí você vai montar uma linha de retrabalho lá com 1.000 e poucas pessoas retrabalhando? Não. Então, quando ele te dá essa informação, o primeiro ponto que você tem que fazer é essa avaliação. Vai me impactar em alguma coisa? Vai mexer em alguma coisa? Passa o teste e volta. E aí você tem argumento. Olha, a gente encontrou essas áreas de não acessibilidade que faria que a gente trabalhasse com uma máquina com outro conceito de eixo, tombando o sistema rotatório, e nós tomamos uma decisão de tirar essas áreas de restrições e fazer um teste no CFD e chegar a uma conclusão que a performance é a mesma. Automaticamente, o teste do CFD ajudou eu melhorar um processo de manufatura. E isso eu consigo fazer. Outro cara que tem aqui nesse elemento que a gente já vê também algumas escuderias fazendo, é essa parte aqui, ó. A gente chama de análise de raio mínimo. Eu marco minha peça, olha lá, e determino qual é o raio máximo que eu vou fazer. Então, eu vou trabalhar ele com um raio máximo, por exemplo, de 10 milímetros. Olha lá. E aí, ó, eu vou subir no raio. Raio mínimo, mínimo, mínimo. Olha lá, opa. Aqui, ó. A partir de 3, ó, eu já começo a ter áreas aqui, ó, que eu não vou conseguir. O que isso significa na prática? Para mim definir qual é o modelo de ferramenta. Agora, por que esse erro acontece e eu tenho que fazer uma reengenharia, né? Então, eu chego aqui numa conclusão, olha lá, raio mínimo ideal, olha lá, 0,5, olha lá. Olha lá. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que falar assim, olha, esse é o menor raio que eu tenho que fazer. Mas aqui eu estou fazendo o trabalho inverso. O que você teria que fazer na realidade? Quando você está desenhando, você determina os seus raios de arredondamento de acordo com o padrão de ferramenta que você vai utilizar. Então, ó, quando eu venho aqui, ó, e determino área, determino posição, o que eu tenho que determinar também? Qual é o raio mínimo? Então, você fala, pô, meus arredondamentos vão ser raio de 2,5. Por que raio de 2,5? Porque a gente vai usar uma ferramenta de 5, né? Então, não adianta eu trabalhar com uma ferramenta de 5 milímetros de diâmetro e fazer raios aqui com 2, 3. Ele não vai fazer a curva. Ele não vai fazer a curva. E aí, o que acontece? Como você não faz, às vezes, essa análise, você manda para o cara de engenharia e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, os raios aqui que você colocou, os seus arredondamentos, são raios de 3 milímetros. A ferramenta que eu trabalho aqui é 5. Posso fazer? Aí você fala, pode. O que ele está dizendo para você? Que aqui, ó, onde você tinha 3, vai ser 5. E todos os lugares onde a ferramenta for passar e arredondar, vai ser 5. Não é um 5 isolado, é um 5 acumulativo, porque todos os outros elementos, ó, ele vai trabalhar com arredondamento de 5. 5, olha lá. Ele vai vir para cá 5, do outro lado ali é 5 também, ó. Olha lá, aqui é 5, tudo é 5. Não é uma medida só. E aí é aquele processo acumulativo. Você está aumentando quase 1 milímetro de raio, 2 de diâmetro, dentro de um percurso linear do carro, quanto que vai dar de diferença lá na frente? Aí, a hora que você manda no escrutínio, você não passa. Por quê? Porque você acha que é simplesmente só, não, ajustar a ferramenta. Não. Se eu ajusto a ferramenta, eu mudo o shape, ou seja, a usinagem, ela é uma relação direta do perfil de ferramenta que eu trabalho. Então, tem que tomar muito cuidado. Outra coisa que às vezes eu vou definir, né? Isso aí vocês têm que referenciar. Esse carro é um carro que tem algumas áreas extremamente sensíveis e de baixa área de usinagem. Um exemplo, essa área aqui, ó. Se eu quisesse clicar aqui, ó, eu consigo saber a área que eu tenho, ó. Se eu usar
uma ferramenta muito grande, e aí você tem que tomar um cuidado, você tem que ser o gestor da sua ideia, que é o seguinte, esse processo de prototipagem, normalmente não é um processo de produção do seu parceiro ou fornecedor. O que eu quero dizer? O cara está usinando lá aço, o cara está usinando ferramenta, o cara está usinando lá dispositivo. São materiais muito mais duros, são peças muito mais estruturadas, muito mais complexas e maiores. Então, ele está acostumado a arrancar material de uma forma extremamente rápida. Se ele usa a mesma técnica aqui, você começa a ter problema de acabamento, começa a ter problema de precisão, você começa a medir. Então, um exemplo, se eu passo nessa área aqui, ó, com uma ferramenta, por exemplo, aqui, eu vou medir quanto eu tenho daqui a aqui, ó. Olha lá. 24 milímetros, 24,187 essa área aqui. Se eu venho com uma ferramenta de tubo, por exemplo, de diâmetro, ele vai passar aqui, ó, e arrancar tudo de uma vez. Só que tem uma coisa, quando ele arranca tudo de uma vez, como o perfil da ferramenta, das áreas de corte da ferramenta, elas vão estar aqui também. Então, será que de repente não é interessante aqui, ou com uma ferramenta, sei lá, de 3, de 5, ela vai fazer um passo, fazer outro, fazer outro, fazer outro. E aí depois eu venho e faço o acabamento. Outra coisa interessante, poxa, a minha ferramenta, a minha máquina trabalha no máximo com uma ferramenta de 5. Se eu tenho 25 aqui, ó, o que isso quer dizer? 5 vezes 5, 25, 6 vezes 5, 30, você vai dar 6 passos aqui, ó. 6 passos. O que você vai ter? Primeiro, um tempo maior de processo. Segundo, entre um passo e outro, você vai ter uma linha que vai criar uma relação de deslocamento da ferramenta. A tendência é que você tenha problemas aqui de acabamento. Então, o que você vai ter que fazer depois? Arrumar um jeito de você passar com outro elemento. Se você tem uma máquina com possibilidades de trabalhar, você pode trabalhar com uma ferramenta para desbastar e depois fazer um programa. Você tem máquinas que tem magazine, se você for mais de uma ferramenta, ele troca e vem com uma ferramenta maior para tirar esses riscos daqui. O que minimiza um pouco essas situações é que normalmente você sempre tem um processo de pré-pintura, de pré-prime, então você acaba lixando, vocês acabam corrigindo uma possível falha. Mas se a ferramenta, quanto maior é a ferramenta a passar aqui, maior o esforço de corte que ela vai gerar. Para tirar da medida, para poder soltar o bloco, fica muito maior. Outra coisa que a gente tem que pensar no processo de manufatura. Eu tenho os eixos, né, para passar aqui, ó. E esse eixo aqui, ó, ele é um eixo que você vai fazer em outro plano, né? Então, olha lá. Eu vou trabalhar em 3 eixos, olha lá. Eu vou usinar aqui um eixo, olha lá. Esse é um eixo. Se eu usar um dispositivo aqui, eu tenho outro eixo. E aqui, ó, eu vou ter que ter outro eixo. O que você pode fazer? Você pode, de repente, aqui no processo de manufatura, se você estiver bem posicionado, tiver tudo isso aqui parametrizado, você pode furar e depois usinar. Aí você fala, pô, mas aí eu tenho problema de ovalização, de uma coisa assim. Mas você tenta depois fazer um calibrador. Porque se você for fazer a furação depois que você já usinou, você vai ter que ter alguma estrutura para te dar um reforço aqui, para que você não comece a furar. Como o bloco é um material de baixa resistência, você correu o risco de sair danificando todo, né? Bacana. Mais algumas dicas aqui. O pessoal tem feito muito também análise de zebra, né? Que é essa análise aqui, ó. Que ela te dá como é o comportamento da textura que você vai estar trabalhando. Então, ó, também está inspecionado. Olha lá. Análise de zebra, olha. Exibe listas alternadas em preto e branco em um corpo para ajudar a analisar as curvas de uma superfície. Selecione o corpo para analisar e, em seguida, ajuste as direções e repetições. Então, eu consigo, ó, olha lá,
Percebeu? Qual é o melhor fluxo para mim poder usinar? Ó, aqui eu venho linear, isso aqui eu vou ter que fazer um formato. Então, ele me dá qual é o fluxo de processo melhor. Eu posso mudar? Eu posso. Eu posso definir algumas repetições aqui. Olha lá. E aí a gente começou o nosso primeiro... Quanto menos restrições, olha lá, é o que eu falo da ferramenta, olha lá. Quanto menor a ferramenta, melhor é o processo de usinagem. Então, o que eu consigo ver aqui? Ó? Uma área tranquila para usinar, bem linear, aqui eu já vou ter problema. Então, são áreas críticas, ele já me dá uma posição até em termos de como eu vou ter que se comportar com a ferramenta. Aqui ela vai de áreas. Aqui eu consigo fazer uma usinagem só, como eu já mostrei, porém, aqui, eu tenho que começar a ter uma curva, já não tem uma área lá tão regular, olha lá. Olha as linhas de malha, completamente diferentes. Outra coisa que eu tenho aqui também, é a análise de curvatura radial. O que ele faz para mim aqui? Deixa eu tirar aqui no desenho dele. Olha lá. E aí a gente conseguiu um pouco do processo. Olha lá. O que eu consigo ver? Qual é o perfil que a ferramenta vai ter que fazer para poder fazer esse arredondamento? Olha. O ideal é que você tenha linhas que formem aqui como se fosse uma sombra, né? Olha lá. Quanto mais próximo daqui, mais regular vai ser o posicionamento, que é a análise de curva. Aí eu posso fazer em uma área, eu posso fazer em outras regiões, por exemplo, quero fazer aqui, errado. Eu vou vir aqui para fazer mais em outra parte. Aqui. Olha lá. Olha lá. Opa. Olha lá, tá vendo? Ele já tem um formato não regular. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Olha lá. Olha lá, como a ferramenta para fazer isso aqui, ela já não tem uma área regular. Olha a diferença quando eu pego um elemento regular aqui, quer ver? Olha lá. Esse é um perfil paralelo, ou seja, a ferramenta vai fazer, ela não vai ter que se deslocar, ela não vai ter que fugir do eixo, e é onde que você começa a ter problema de acabamento. Então, eu posso fazer análise de curva em cada uma das partes, você pode fazer em outros elementos. Então, esses caras aqui, eles me permitem fazer análises. Outra coisa que eu consigo fazer, deixa eu ver aqui, Olha lá, determinar centro de massa. Centro de massa me ajuda, de repente, no processo de pintura, no processo de equilíbrio. Olha lá. Olha que eu ponho a carga virtual, o que ele vai mudar. Então, eu tenho nessa parte de inspeção aqui, vários elementos que eu posso analisar. Análise de corte, olha lá. De repente, eu posso aplicar uma análise de corte a mostrar e entender qual é a medida que eu tenho aqui internamente. Isso é uma coisa muito normal também, muito interessante. Outra coisa aqui, eu posso criar um elemento de referência aqui, por exemplo, aqui,
As bandas eu vejo, né? Por isso eu tenho que dar no Fiz uma linha aqui, ó, e eu posso usar essa linha para isso aqui, ó. Fazer aferições, ó. Aqui, ó. Uma medida complicada de você conferir, ó. Controle dimensional, como se fosse um escrutínio, ó. Aqui. Aqui, ó. Ó. É importante você fazer uma varredura dessa, ó, antes de você começar a produzir, ó. Olha que medida chata. E quando eu tenho, às vezes, ela em diagonal, eu posso usar o conceito, ó, de trabalhar ele com os 3 planos, olha lá. Então, eu tenho alguns elementos de controle, ó, que eu consigo fazer com esse cara aqui, ó. Olha lá. Então, ele vai me ajudar para você, na hora que for usinar, você não está perdendo muito bloco, indo, voltando. Essas análises virtuais também são coisas que a gente quase não vê nas apresentações, né? Então, são elementos que valem a pena. Outra coisa interessante, né? Você vai pegar esse cara aqui, ó. Diminuir ele aqui, ó. E, de repente, ó, vou tirar a linha aqui, porque eu já fiz o que eu queria. Uma linha de referência. Você vai em processo de manufatura, ó. Eu vou lá, sei lá, vou usar aqui fresamento, ó. Fresamento. Vou determinar mais ou menos o tamanho do bloco. Olha. Determino o ponto de partida aqui, ó. Beleza? Esse é o bloco. Vou deixar 1 milímetro a mais de material, que às vezes não é, né? Você tem que pôr a medida certa do bloco. Vamos supor que aqui fosse a mais, eu poderia colocar, sei lá, 5. 5, olha lá. Aí você vai pôr o tamanho do bloco original lá, tá? Configurações, fresas, simulação. Aqui você tem alguns conjuntos de máquinas, ó, para você utilizar. Se ele não aceitar a máquina aqui, não tem problema, ó. Estou em fresagem. Se ele não deixar selecionar a máquina aqui, eu vou fazer download da máquina. Salvou. Determinei o ponto ali. Estou fazendo da biblioteca da Autodesk. Não, agora não, vou gostar da matéria. E aqui, ó, a hora que eu vou definir, de repente, o processo que eu vou fazer, deixa eu pôr um adaptativo aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó. O processo de manufatura, ele usa ferramenta. Poxa, o que é a usinagem? O que é a essência de uma usinagem? É você saber que tipo de programa você vai usar, já que praticamente o conceito de usinagem é CAM. O que está dentro do CAM? Ferramenta. Que tipo de ferramenta você usou? Por quê? Porque você tem hoje aqui, ó, no CAM, ó,
uma infinidade de ferramentas muito grande, né? Então, quando eu venho lá, ó, fresagem, sistema métrico, tem ferramenta em polegada, olha lá. A hora que eu escolho uma ferramenta, ó, eu tenho que saber quais são os processos. Aí você vai falar, pô, Douglas, mas isso aí é muito técnico. Não, não tem problema. Quando alguém for prestar esse serviço para você, ele tem que te mandar um relatório técnico. Qual a ferramenta que ele usou? Quanto tempo ele levou? Quais as características dessa ferramenta? Porque a hora que eu escolho uma ferramenta aqui, ó, fresa de topo. Vem aqui, ó. Eu vou deixar ela em métrico, vou escolher uma fresa de topo de 5, ó, de diâmetro. Olha lá. A hora que eu clico aqui, ó, você pode ter aqui, ó, o meu projeto corpo. Eu vou pegar essa ferramenta aqui, ó. Vou copiar essa ferramenta, ó. Clico do lado direito do mouse. Copiar a ferramenta. Vou aqui, ó, na minha pasta. Não tem ferramenta nenhuma. Eu clico aqui e dou Ctrl V. Olha lá a ferramenta aqui. E o que tem aqui interessante que tem que constar de informação? Pô, CAM é a construção, cara. É você solidificar a sua ideia. Às vezes a gente pega umas apresentações que o cara põe uma foto lá da máquina, que o cara segurando um bloco. Poxa, mas é o ponto mais sublime, cara. É onde você está praticamente parindo o seu filho. Tudo aquilo que você pensou, que você desenhou, que você testou, está se materializando. Tem que ter informação com embasamento. Então, ó, quando eu coloco aqui dentro dessa minha pasta, eu consigo ter isso aqui. Ó. Se eu for ali no editar, ó, olha lá, eu entro aqui, ó, como ele está aceitado, o que ele quer dizer? Ele deixa eu editar, né? Eu posso vir aqui, ó, tirar informações. Eu posso pegar, de repente, uma foto dessa daqui, ó, aqui mesmo, ó, a ferramenta que eu usei é essa daqui. Então, qual que é a ferramenta que você usou? E eu posso editar, ó. Cada vez que eu ponho aqui, ele me fala que eu estou editando, olha lá, o diâmetro. Olha lá, a altura total da ferramenta já acoplada dentro do mandril. O corpo da ferramenta. Área útil da ferramenta. Área de corte. Então, eu posso tirar uma foto dessa daqui, ó, e falar, ó, essa é a ferramenta que nós utilizamos no nosso processo CAM. E como eu trouxe para cá, ele me deixa editar, ó, até o tipo de ferramenta, ó. Ó. Fresa com chanfro. Olha lá, fresa de faceamento. Fresa de forma. Ele me dá várias opções aqui, ó. Ele me dá talento. Então, isso é uma informação importante. Né? Qual é a ferramenta que você utilizou? Então, eu posso vir aqui, selecionar esse cara. Olha lá. Olha, isso daqui tem as informações. E ele me dá mais informações ainda. Ó. Tipo de suporte. Olha lá. Dados de corte. Olha lá. Olha quantas informações técnicas, ó, avanço de dente, avanço de corte. Então, uma informação dessa, da ferramenta que você utilizou, é muito importante. Dá uma certeza de que, efetivamente, você se aprofundou no processo de construção. Né? Então, olha lá. Tudo isso está aqui, ó. Eu posso mudar o tipo de material, ó, de repente, ó, eu vou fazer ele em alumínio. Olha, a hora que eu mudo aqui, ó, automaticamente ele me dá todas as informações. Olha lá, plástico, ó. Vou fazer em plástico.
Olha lá. São informações que você já tem aqui, é uma questão de você capturar e entregar junto. Então, você imagina, no lugar que você vai colocar 3 ou 4 fotos lá da máquina, o bloco usinado, o cara segurando o bloco, você lixando o bloco, se você usa essas informações técnicas, dá um outro peso, dá um outro valor no que você está fazendo. Eu não editei, tá? Eu deixei do jeito que está. Olha lá. Olha as informações que se repetem aqui, ó. Essa roda, essa transparência, ela é só cara. Bom, vou fazer essa primeira parte aqui. Fazer um processo rápido, tá? Está calculando, olha lá, escolhi a máquina, fiz o setup e agora ele está calculando a trajetória. Esses tipos de informação são importantes, ó. Esperar um pouquinho de calculagem. Você vai fazer umas peças. Você joga Aqui ele demora um pouco mesmo, tá? Outra coisa que eu acho que vale a pena, enquanto ele está processando aqui, ó, fazendo ali todos os processos de fabricação, o Fusion te possibilita. Então, eu tenho aqui, ó, fresagem, toreamento que você pode usar nas rodas, manufatura aditiva que você pode usar aqui. A parte de inspeção, ó, você tem um módulo que você consegue fazer inspeções, ó, com sondas. Olha lá. Então, aqueles controles dimensionais que, de repente, você tem que fazer mais complexo, ou seja, encostar com o apalpador, você pode ter essa parte de controle feito aqui. Outra coisa interessante, fabricação, ó, que pouca gente sabe. Eu posso usar também a parte de perfil 3D, ó, para corte a laser. Ou, de repente, tem lá uma placa, alguma coisa. Ele me dá todos os processos de fabricação, ó. Todos os processos. Olha lá, ele está criando as minhas linhas de programação, tá vendo? Esse tipo de informação aqui, ó, é importante que você tenha. Ele vai demorar um pouco aqui, ó. Vamos ver se ele vai rápido. O que mais esse cara me dá aqui, ó? Gerenciamento. Olha lá. Tipos de ferramenta, tipo de máquina, a biblioteca de postagem, biblioteca de modelo de máquina, gestor de processo, ou seja, você tem um monte de informação que está associada aqui, ó, a esse processo aqui de manufatura.
E raramente eu levo essas informações para o meu processo final, para as minhas entregas. Então, a impressão que se dá, toma cuidado, é o seguinte, que o portfólio de vocês, não o trabalho ele é um trabalho contínuo, mas às vezes o portfólio de engenharia dá a impressão que vai ser aquele cara que nem eu, assim, meio barrigudo, que se mete a correr, vai jogar bola lá no final de semana, assim, que nem eu, Luiz Fernando, né, Luiz Fernando, que é metido a ser jogador meio pesadinho, o cara começa com o maior gás, cara, pô, vai passando um tempo, cara, o cara vai arriando, já vai pro ataque, já não volta, aí já começa a encostar. A impressão que nós temos em alguns portfólios é assim, o cara começa lá na primeira página, na segunda, vem arrebentando, vem falando de modelagem, de conceito, de desenvolvimento, de P&D, aí ele vai avançando para teste, aí de teste ele ainda tá bem, mas já começa a esquecer de fazer alguns testes. Quando ele chega lá no final do portfólio, que é a parte de manufatura, pintura, essas coisas, aí o cara já está arriadaço. Então, 3 fotinhos lá da máquina e não é fininho, como já dizer. Então, não tem, você tem que vir na mesma intensidade. E eu falo mais, a parte mais relevante da engenharia é os resultados que você obtém. O supra-sumo está no final. É nessa fase final que você efetivamente tem os resultados do que está acontecendo. Então, você não pode vir com aquele gás todo e perdendo, não. Chega no final, você tem que estar com um gás maior ainda, cara. Por quê? Porque você tem que mostrar que tudo aquilo que você falou em 3, 4 folhas, que você testou em 1, 2, você fez efetivamente gerar um produto e você tem noção do que você gerou. Não simplesmente, tá aqui, tá? Então, essa intensidade tem que ser a mesma durante todo o processo. Isso é muito importante, né, que vocês observem, que vocês tenham atento. Não sei se ele vai gerar tudo aqui, porque eu queria ver o G-Code. Você coloca aqui, ele já vai me dando as linhas, tá vendo? Você vai ganhar. Toma isso com aquilo do dado. Conversa com outros. Olha. Conversa. Outra coisa, quando você vai gerando aqui, ele vai te dando todas as informações do que você está fazendo. No final, ele vai te dar um recorte do que ele fez. Hoje, vou esperar mais um minutinho e ver se ele gera aqui. Uma parte você vai perder. Para você entender. Eu não posso sair daqui, não, eu vou perder esse processo. Outra coisa interessante é que ele está fazendo. A conta de vocês tem um recurso que vale a pena, em algumas situações, se utilizar. São as extensões. Quando eu clico aqui em extensões, você tem algumas ferramentas que você pode usar de uma forma trial por um período e depois eles vendem, que são ferramentas extremamente interessantes. A parte de gerenciamento aqui, projeto de gerenciamento, algumas contas educacionais, ele deixa, de repente, você vir e fazer trial ele. Ele trabalha a parte de controle de versões, armazenagem na nuvem, ferramentas administrativas, comentários de marcas, gerenciamento de usuário, tudo isso, olha lá, eu consigo conectar dentro do mesmo espaço, todos os elementos de gestão do meu projeto. É como se fosse um project aí, um sistema, um SAP de engenharia. Você pode tentar ativar essa extensão. Outras extensões interessantes, né, que você pode utilizar também, Aqui, essa versão aqui, muito interessante para carro. Ele utiliza processo dentro da área de fabricação. Quando eu altero um produto, ou um elemento, que nem o raio que eu mostrei para vocês lá. Imagina que eu quero alterar o raio de usinagem. Mudei para 6. De repente, dentro desse projeto, eu tenho um tipo de um aerofólio que vai encaixar e vai casar com aquela medida de 6 milímetros. Então, meu raio de usinagem do bloco é 6. Na hora que eu faço essa amarração de todos os elementos dentro da mesma ficha de processo, o que ele me fala? Fala, ô Douglas, se você está mudando então um bloco para raio de 6, você vai ter que mudar também o raio de 6 para o seu aerofólio.
Dependendo de como você amarra isso daqui, às vezes automaticamente ele pode já mudar o raio para você, que é o que a gente fala de extensão de fabricação, olha lá. Ele vai amarrando um elemento em relação a outro. Essa é uma versão que tem opção gratuita, uma questão de vocês se avançarem um pouco mais. Só para vocês terem uma ideia, há um mês atrás, um mês e pouco atrás, a gente recebeu uma consulta lá na Autodesk para a utilização desse trial aqui. E aí o cara começou a perguntar um monte de coisa na área de gestão de projeto, utilização, padronização. Aí a gente foi atender o cara, caiu na minha paia de atendimento. O cara estava usando esse conceito aqui, ó, com um projeto de doutorado que ele estava fazendo na USP, que era um projeto de controle de gestão na nuvem. Então, você tem bastante coisa aqui que dá para avançar, né? Ó, ele está testando aqui. Ó. Deixa eu ver como que ele está. Está no meio. Ó. Aqui eu mandei também o assinatura em uma pancada só. Olha lá. Ele está descendo aqui. Ó. Mas o que é importante? Ele vai gerar isso aqui. Ó. O pós-processar. Olha lá. Aqui, ó, eu defino a máquina que eu quero usar. Eu defino, olha lá, o tipo, e eu vou fazer isso aqui, ó. Ele não vai deixar ainda processar porque não terminou a linha aqui, né? É uma pena. Então, quando eu faço isso aqui, depois que ele tiver gerado e simulado, ó, ele vai me gerar o G-Code. É muito comum, você pega o carro maravilhoso, o cara, não, a gente usou uma máquina 10 eixos, pusemos um marciano lá para usinar para a gente, ficou não sei o que lá, tá. Mas e o código G-Code para mostrar a evidência? Né? Ah, pô, não trouxe, não veio, aí a gente faz uma analogia. Né? Imagina você vai no hospital, ela olha para sua cara assim e fala, não, você tem câncer, você está em estado terminal. Você não vai acreditar, vai. Você vai falar, não, doutor, peraí, vamos fazer uns exames, vamos ver direitinho. Você vai lá, faz o exame, aí ele chega e fala, eu fiz os exames, e não mostra para você. Fala, eu fiz os exames e você vai morrer mesmo de câncer. Você vai falar, o que você vai falar para ele? Não, deixa eu ver os exames aqui, quero ver os exames. Para ver se isso tem procedência ou não. Aqui é a mesma coisa. Você falar que usou um sistema CAN e não gerou os códigos de usinagem, não significa nada. Você não comprova e nem credibiliza ninguém. Você tem que ter esses códigos gerados. Nem que seja uma parte customizada. Né? Vai que ele vai? O processamento aqui está lento, mas eu vejo que ele está fazendo aqui. Né? Eu não lembro se eu tenho algum pronto. Acho que não tenho. Não. E aqui, ó, todos esses caras aqui, ó, são extensões que você pode ativar lá por um determinado período. Vamos ver se ele gera aqui. Enquanto ele está gerando aqui, alguma pergunta aqui, alguma dúvida? Deixa ele gerar aqui, coloca no chat aqui. Ô, Luiz Fernando, você foi embora, cara? Falei que a gente era jogador gordinho, aí você não foi embora? O Luiz Fernando já foi bater aquela bolinha, não foi não? Sem perguntas aqui, pessoal? Alguma dúvida nessa parte de gestão? O Douglas, Oi? eu tenho uma dúvida, por exemplo, quando eu vou usinar a parte de baixo do carro, eu posso Tá, deixar, se a minha máquina não tem os 4 eixos, só tem tá. 3, eu tenho que fazer outro setup ou eu posso criar no mesmo setup?
que você partir do mesmo ponto, tanto de um lado quanto do outro, você pode sair do mesmo setup. Um exemplo, se você para a parte frontal, você fez o setup aqui na ponta, aqui, ó. A hora que eu virar e eu continuar aqui na ponta, eu posso manter o mesmo setup, porque cartesianamente ele está na mesma posição. Entendeu? Entendi. Então, é um exemplo aqui, ó. Aqui é meu ponto zero, aqui, ó. Eu vou abrir aqui para vocês verem aqui, ó. Um exemplo, ó. Ó, aqui é meu ponto zero, beleza? A hora que eu viro a peça, ele vem daqui e usina tudo. A hora que eu viro a peça, esse ponto tombado vai ser aqui, ó. Vai ser meu ponto zero também, beleza. O que eu não posso é fazer aqui, ó, meu ponto zero, a hora que eu tombar, começar daqui, ó. Aí ele perde, aí eu vou ter que referenciar de novo. Beleza? Ô Douglas, Oi. eu lembro que no começo da mentoria você falou que dá para usar o design generativo para reduzir o peso, não é? Isso. Como eu adiciono parâmetros do que ele não pode tirar, mas mesmo assim reduzir o peso? Por exemplo, como é que eu explico para o Fusion que ele tem que reduzir o peso, mas ele não pode, por exemplo, tirar material na carga virtual do carro? Aí você deixa ela como elemento de conexão. Do jeito que eu fiz aqui naquele outro lá que eu coloquei, aquele retângulo, eu pedi para ele desviar, você vai deixar ele inserido. Aí Entendi. você vai, aí você vai fazer a conexão de 3 elementos, né? A carga, você fala, aqui ele tem que passar por aqui. Uhum. E dá para também definir medidas máximas e mínimas para ele fazer Tá, isso? tá. Se vocês tiverem crédito no Generative Design, dá uma pesquisada, eu vou postar lá no Academy uma aula de Generative Design específica para essa área de construção à base de esforços. Agora, é muito importante, se vocês forem adotar o caminho de design customizado, baseado em modelagem orgânica e paramétrica pela carga do Generative Design, você tem que saber bem precisamente qual é a carga que você vai aplicar. Você tem que saber qual a carga ou que você tem de impacto na frente do carrinho, ou se não, fazer aquilo que eu fiz. Se você não vai considerar como um impacto o fator resultante, você pode fazer aquela engenharia reversa do automatizado. Você vai pelo design. Você determina design, você determina pela propriedade dos materiais peso, e aí você vai trabalhando, modelando o design dele parametrizado nos centímetros, você não fugir muito. Você vai falar, não, para mim aqui o esforço é muito pequeno, porque o que vai resistir o produto, tanto é que vocês podem ver, raramente, nos testes de escrutínio que você faz algum controle com carga, para ver se solta roda, se solta eixo, se solta a parte do sistema de gancho, todos eles, raramente um carro não passa, porque está muito dimensionado, quando você usa cola, fez a montagem, né? Então, a força ali, acho que o maior problema de vocês de força está naquele impacto que você tem no final da reta. Ali sim você tem um esforço considerável. Então, eu acho que o princípio para alguns elementos, no caso do aerofólio frontal, os traseiros, no impacto da escova lá, você tem que considerar um estudo de força. Agora, se você quer customizar, trabalhar um design mais fácil de se permitir, e outra coisa, né? Uma coisa que a gente tem percebido, hoje as manufatura aditiva com resina tem crescido muito, né? Quase a maioria de vocês já tem uma impressora com resina, e para os processos de resina, né, de intenção de manufatura, a orgânica associada com a paramétrica é um dos melhores caminhos que tem. Tá quase, hein? Que saudade de minha máquina fixa, hein? Mas agora o sistema de frenagem não é uma corda que segura o halo? Os aerofólios ainda vão sofrer carga? Depende. Depende como que ele sai de lá. O pessoal ainda, você vai segurar pelo halo, mas você ainda dependendo de como você bate lá no fundo, né?
Por que Vai que demorar. depende? Se ele passar reto, ele ainda Não, se assim ele vai ser passa. parado? Agora, se soltar uma peça, alguma coisa, se ele sair fora de linha, você tem que considerar tudo isso, né? Teve uma situação aí que eu não quero comentar, mas o que pode acontecer? De repente um carrinho sai, estoura um milhosa, alguma coisa, e aí? E bate. Até porque o know-how que vocês já desenvolveram de acoplamento do aerofólio dianteiro com o aerofólio traseiro, você considerar um teste numa condição crítica, eu acho que não é uma coisa tão complicada aí, né? Ele vai demorar. Eu vou postar esse cara aqui, ó, com um programa lá no Academy, na área de engenharia. Assim que eu postar, eu aviso vocês que vocês conseguem ver. Eu vou fazer 2 postagens lá, de um carrinho desse no CAN, que também ele vai demorar pra caramba, e eu vou fazer também uma postagem lá, ó, de um passo a passo, ó, utilizando a automatização aqui, ó. Como você pode fazer ele passo a passo lá dentro. E a terceira dica que eu vou colocar lá, essas dicas que eu coloquei aqui, ó, como usar essas ferramentas de análise. Olha lá, agora, ele vai estar fazendo aqui, ó. Eu vou deixar ele fazendo. Olha lá, assim que terminar, eu posto lá, ó. Lembrando que isso aqui é um carro esquemático, tá? Você vê que o aerofólio é uma peça única, por isso que está me demorando pra caramba, né? E outra coisa, né, Olavo? Ele vai pegar o bico, vai demorar. Mais perguntas aqui, pessoal? Naquela aba de ensaios, o único teste que interessa pra gente é o de carga? Não. Vou colocar aqui, ó, simulação. Ó. Você tem vários testes aqui. Esse de carga, ele é o mais completo, né? Mas, ó, frequência modal é o que eles chamam de diapasão. Esse teste aqui, ó, é um teste quando você aplica uma força e ela vem trabalhando com uma frequência, ou seja, como se fosse alguma coisa vibrando. Tem partes do carro que você pode colocar, um exemplo, na ponta do aerofólio. Quando você vem com o vento cortando, ele vai sofrer esse tipo de esforço aqui, ó. Você está engastado no meio do carrinho, nas extremidades do aerofólio, e você tem esse efeito. Então, frequência modal é um ensaio que vocês podem aplicar também. Vocês tem um pessoal que gosta de fazer, até entendo que é bacana, só coloco o quanto ele é efetivo ou não, o quanto ele é necessário, mas a parte de, olha lá, dilatação térmica. O atrito do rolamento com o eixo, você pode fazer por aqui, ó. Simular uma situação e fazer para ver como ele se comporta. Apesar que eu falo que o efeito dele é relativo, porque você vai ter um efeito impactante quando você tem de forma contínua aquele atrito sendo trabalhado por um período de tempo maior. Né? O tempo de partida lá do carrinho é muito pequeno para gerar qualquer tipo de dilatação. Mas é um ensaio que você pode fazer também. Ó. Outro ensaio que a gente faz... Boa noite, boa noite. Aqui é a sala dos juízes. A gente pode deixar esse material aqui? Sim. Outra que você pode fazer aqui, ó, simulação, ó, de um evento quase estático. Ó. Como a energia se propaga ao longo do carrinho. Então, você tem lá o carrinho sofrendo um movimento na frente, quando que essa energia se propaga. O efeito bala também é uma coisa que se usa bastante, ó. Somente agora com o halo, para você fazer aqui, ó, é como se fosse toda a energia de um corpo concentrada num ponto único, né? Então, você pode, de repente, usar esse teste aqui, para ver naquele ponto onde que o halo tem que segurar o impacto do carrinho, ver como que ele vai suportar. Esse é o melhor teste para esse tipo de situação. Sistemas de flambagem, você pode utilizar para fazer o teste
do efeito que você tem no centro do eixo, levando em consideração que nas duas extremidades vocês vão ter roda mais um conjunto, né? Esses são os mais usuais aqui. Foi? Deixa eu ver se ele já foi. Ó, desempenho lento. Aqui, na realidade, você teria que fazer mais de um passo, né? Eu fiz um só para... Está muito... puxando muita informação. Olha lá como ele está lento. E agora eu consigo gerar o G-Code, ó. Olha lá, o próximo processamento, ó. A máquina está aqui. Olha lá. Processamento. Você está lento. Olha. Olha lá. Problema erro de comunicação. Aqui ele precisa de processamento. Ele vai continuar. Olha lá. Ele está deixando carregar. Ó. Ele está deixando. Não está deixando carregar nada. Mas eu vou, a hora que ela terminar aqui, ó, eu posto lá e passo o passo a passo para vocês aqui. Não está deixando carregar. Mas eu prometo postar para vocês. E como resolve quando tem colisão com um bloco na simulação? Na simulação, quando ele tem colisão, o que normalmente leva à colisão, né? É a altura de ferramenta. Então, quando você vai começar a fazer o processo aqui, ó, essas alturas, esses limites, você tem que saber. Um exemplo, se eu fosse fazer essa programação aqui, ó, aqui, ó,
O ponto crítico está aqui, ó, 53.541. A minha ferramenta tem que ter mais do que isso, ó. Se eu clicar aqui 2 vezes, ó. Aqui, ó. A hora que eu vou lá na minha ferramenta lá, ó, que eu escolhi, ó. Olha lá. Ela está aqui, ó. Vou editar ela aqui, ó. Quanto que ela tem, ó? 63 de comprimento total. Então, se eu tenho 43, ela não vai colidir. Quando ela colide, normalmente o comprimento dela aqui, ó, é menor. E aí bate o carro. Aí você tem que vir aqui e reeditar a ferramenta para deixar ela maior. Tomar cuidado com os diâmetros também, né? De repente você tem um furo lá, uma passagem com 6 milímetros, você põe uma broca de 10, ou uma fresa de 10, não vai, né? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Exemplo aqui, ó, eu teria que ajustar para 50, só que eu tenho que começar de cima para baixo, né? Aqui eu vou deixar com 120. Aqui eu vou deixar com 80. Que é a parte que sai para fora. Aqui eu vou deixar com 60. 60. E aqui na área de corte, ó, eu vou deixar com 40. Aí eu consigo descer e cortar. Então, esse é o ajuste que você tem que fazer. Está muito lento. E aí você pede para atualizar, tá? Aí eu tenho que calcular tudo de novo. Eu troquei a ferramenta, eu tenho que pedir para ele calcular tudo de novo. E a colisão ela vai te aparecer aqui embaixo com linhas vermelhas, tá? Mais dúvidas? Qual que é o que o senhor indica, a ferramenta que o senhor indica, se é desbaixo adaptativo, para a parte inferior? Contorno ou desbaixo adaptativo 2D? Não, para esse tipo de processo aqui, ó, como ele tem volume, eu acho que o adaptativo 3D é melhor. Ó. Ele pega toda a cavidade, tá vendo? A única coisa que, na prática, acaba não funcionando é o seguinte, nunca faça o que eu fiz aqui de uma etapa só, tá? Eu fiz aqui para ganhar tempo, porque eu não estou processando. O segredo, e lá no ajuste na máquina, isso vai ficar mais notório, é você fazer etapa por etapa. Aí, se você for fazer etapa por etapa, ó, por exemplo, tá vendo? Ó, eu vou contornar pelo lado de fora, eu posso usar adaptativo 2D. Aí você vai fazendo camada por camada. Nunca faça uma operação única, faz um desbaste, depois você faz a primeira parte, faz a segunda parte, porque se você mandar um ciclo único, a hora que chegar lá na máquina, o cara vai ter que fazer isso. O ideal é você trabalhar dentro de alguns conceitos. Desbaste, faz o primeiro faceamento, depois você vem dando o acabamento, faz, de repente, essa parte primeiro aqui, ó. Faço essa cavidade maior, depois eu venho e faço essa desse lado, faço do outro lado, aí eu venho, faço o bico aqui, sempre em operações independentes, nunca no mesmo processo. Pelo menos 4 ou 5 etapas aqui. Um acabamento, depois você pode pôr, que ele tem a parte de acabamento, ó. O acabamento, ele está aqui, em facear, ó. Posso fazer também, ó. Acabamento é melhor no 2D, porque ele pega todo o contorno, ó. Aqui, ó. Facear. Tranquilo? Mais dúvida?
como que o senhor indica para colocar no portfólio de engenharia essa parte? Então, Por exemplo, coloca a foto, coloca o G-Code. Aquelas características, aquelas tabelas da ferramenta, eu acho que é importante você colocar. Então, você pode, de repente, fazer um processo como se fosse um tipo de blocos, né? Um bloco com a peça, outro bloco com uma parte da programação, pelo menos para mostrar que você evidenciou, um bloco com a configuração da máquina, configuração da ferramenta. Já dá uma outra credibilidade.